Olá, iniciamos nessa nossa gravação o tópico da natureza divina, do ponto de vista agora do livro A Gênese. No vídeo anterior, nós estudamos as questões do Livro dos Espíritos, em que Kardec questiona aos espíritos sobre a natureza íntima de Deus, em especial quanto à nossa capacidade de compreender essa natureza. No entendimento dos espíritos, em resumo, nós temos uma compreensão de que ainda nos falta o sentido específico para isso. Por conta de toda a nossa relação com a matéria, e ainda o nosso estágio de evolução, não temos todas as condições para compreender a natureza íntima de Deus. No entanto, podemos compreender alguns atributos de Deus pelo pensamento. Atributos que, se ele não possuísse, dentro do conceito e da compreensão do que inclusive os espíritos nos trazem, ele não poderia ser Deus. Então, esse foi o tópico que nós estudamos nas questões do vídeo anterior. E agora eu vou complementar com vocês os comentários que Kardec faz no seu livro A Gênese, em que ele tem no capítulo 2 um tópico intitulado da natureza divina. A Gênese, em especial o capítulo 2 que fala sobre Deus, é uma parte em que Kardec desdobra as implicações a partir das respostas que os espíritos deram no Livro dos Espíritos. Então, uma das questões importantes que Kardec coloca aqui, que ele acrescenta aquilo que os espíritos colocaram como uma reflexão, é que sem o conhecimento dos atributos de Deus, impossível seria compreender-se a obra da criação. Porque, afinal de contas, nós estamos buscando, chegamos, melhor dizendo, à questão da existência de Deus através da busca da compreensão do universo, ou compreendemos a nossa própria existência fundamentalmente. A questão fundamental da filosofia sobre a vida e a morte, sobre a nossa existência, nos leva inevitavelmente a compreender se o universo tem um propósito, que ele tem uma causa. Nós sabemos que ela é necessária ter uma explicação causal, visto que o universo ele se transforma, né? Ele progride, ele se torna complexo, ele muda. Então, ele tem que ter uma causa. E essa causa é uma causa inteligente, visto que nós compreendemos que o ajuste das leis da física, por exemplo, para permitir que a vida na Terra exista, ela denota uma natureza inteligente. Então, dentro disso, chegamos aqui, nós temos uma causa, essa causa ela é inteligente, essa causa tem um propósito, e entendermos a relação dela com o universo é fundamental. Não há como compreender, principalmente, a experiência humana, a questão do sofrimento ou da alegria, da sua transitoriedade, sem compreendermos, afinal de contas, qual é a relação do universo com Deus, qual é o seu propósito, ou que recursos nós teríamos para interpretar o que nós passamos como experiência humana, e a experiência não apenas dos seres humanos, mas também dos animais, das plantas e do próprio universo. Então, a questão dos atributos de Deus é um ponto fundamental. Compreender, ainda que seja pelo pensamento, já que não temos condições de fazer uma observação direta, mas podemos, como muitas outras situações em ciência, inferirmos determinadas condições a partir dos seus efeitos, a partir de determinadas condições pré-existentes. Então, quando nós pensamos em Deus, Kardec chega a colocar lá no item 8 desse capítulo,
que sem o conhecimento dos atributos de Deus, impossível seria compreender-se a obra da criação. A questão de chegarmos à conclusão da existência de Deus não é suficiente. É preciso que nós compreendamos o que Deus não pode deixar de ser, para podermos, a partir disso, interpretarmos e compreendermos melhor o que se desdobra e se realiza no universo e na nossa própria experiência humana. Então ele diz, esse é o ponto de partida de todas as crenças religiosas. E por não se terem reportado aos atributos, como ao farol capaz de as orientar, que a maioria das religiões errou em seus dogmas. As que não atribuíram a Deus a onipotência imaginaram muitos deuses. As que não lhe atribuíram soberana bondade fizeram dele um Deus ciumento, colérico, parcial e vingativo. Inclusive, é tão coerente isso que Kardec coloca, que uma das questões que muitos ateístas propõem na atualidade é que, se afirmamos que Deus é bom, como se explica o sofrimento humano? Então, isso é essa relação que Kardec coloca já no livro A Gênese e vem do livro dos Espíritos, ela é realmente fundamental. Sem isso, a questão da explicação dos propósitos de Deus ou do sentido da experiência humana, ela se torna impossível ou pelo menos confusa e nos parecendo muito mais uma visão de que o Criador seria um ser cruel, indiferente, né, ao destino humano. Então, a relevância desse tópico que nós estamos estudando, ele é muito, muito importante. Ele é fundamental. E muitas vezes não apenas passou desapercebido pelas religiões de todos os tempos, como ainda passa para nós mesmos, os cristãos, espíritas cristãos, católicos, protestantes, porque muitas vezes atribuímos a Deus, logicamente por não pararmos e analisarmos as condições necessárias e suficientes dos seus atributos, atribuímos a Deus muitas das nossas paixões. Julgamos Deus do ponto de vista humano, do ponto de vista das nossas próprias imperfeições. Então, quando olhamos isso, não conseguimos uma explicação que nos faça compreender que há uma sabedoria presente em toda e qualquer experiência humana, em todo e qualquer desafio que possamos identificar ou compreender na nossa experiência. Então, esse é um ponto muito importante. Como Kardec colocou, exatamente por não compreendermos, por exemplo, que Deus ele precisa ser concebido como soberanamente justo e bom, e aí a partir disso olharmos que os fatos da vida humana, eles têm uma relação, e essa relação, de alguma forma, ela não pode ser contraditória à compreensão desse sistema de que Deus, ele tem que ter como atributo, em grau infinito, a bondade e a justiça. Aquilo que fuja disso, nós precisamos tentar compreender se o sistema que nós estamos utilizando, ele está sendo suficiente para atribuir sentido à experiência, ok? Então, ele em seguida, por exemplo, Kardec, no livro A Gênese, ele pega cada atributo que nós concebemos, que citamos no nosso vídeo passado, os espíritos fazem menção, para tentarmos entender essas relações. Então, o primeiro que Kardec retoma é que Deus é a suprema e soberana inteligência. É limitada a inteligência do homem, pois que não pode fazer nem compreender tudo o que existe. A de Deus, abrangendo o infinito, tem que ser infinita.
Se a supuséssemos limitada num ponto qualquer, poderíamos conceber outro ser mais inteligente, capaz de compreender e fazer o que o primeiro não faria, e assim por diante até o infinito. Quando estamos tratando de alcançar a realidade última, como é chamado em filosofia, ou a realidade primeira, a causa primeira de todas as coisas, temos que concebê-la desse ponto de vista como tendo atributos em sua característica de forma absoluta. Então, se supomos que essa causa é inteligente, não podemos conceber nada que possa ultrapassar a sua inteligência. Há um sistema, há um ser, há uma tecnologia que possamos atribuir uma inteligência extraordinária, ainda assim, a causa primária, ou Deus, ultrapassa em sentido infinito, ilimitado. A sua inteligência, ela tem que ser infinita, ela tem que ser absoluta, porque ela tem que ser maior do que o próprio universo que ele cria. Então, se nós concebêssemos, como diz Kardec, que existe um ser mais inteligente do que ele, ou que ele não tivesse essa inteligência em grau supremo, nós poderíamos conceber um outro ser que também teria uma inteligência maior do que a dele. E como nós já estudamos o conceito de realidade necessária, a realidade necessária, ela não está sujeita, por conceito, a qualquer melhoria. Ela tem uma situação em que não modifica e em grau absoluto. Por isso que quando concebemos a ideia de que há um ser inteligente como a causa necessária do universo, nós concebemos que a sua inteligência, ela tem que ser em grau supremo. Ela tem que ter capacidades e habilidades que ultrapassam ilimitadamente a mais portentosa, a mais impressionante inteligência humana ou que nós possamos conceber. Então, Deus é a suprema e soberana inteligência do universo, razão pela qual, quando Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta aos benfeitores da humanidade que é Deus, a resposta deles foi inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Essas duas condições, elas são absolutas e inalienáveis. E se nós formos buscar, Deus é Pai, Deus é o Criador, Deus faz parte do universo, todas essas são concepções que já adotamos em várias religiões, mas que elas não são suficientes. Porque se nós não concebemos Deus como a causa primeira de tudo, diferente de nós concebemos como Deus tendo criado, por exemplo, Deus fez os pássaros. Nós sabemos hoje, pela própria teoria da evolução e com as suas evidências, que Deus não foi lá e disse, faça-se os pássaros. Ele criou um mecanismo muito mais inteligente, que, como já diria Galileu Galilei, quando questionado sobre a questão dele ver Deus como causa, e não como causa primária, e não como tendo feito explicação para os fenômenos físicos da Terra, a questão, por exemplo, das marés, dos ventos, ele falou, olha, é muito mais inteligente entender que Deus, um ser de suprema inteligência, criou um mecanismo que faz com que todo esse sistema terrestre funcione de maneira perfeita ou balanceada, equilibrada, do que imaginar que Deus sopra as ondas para fazer as marés ou para fazer o vento. Então, que foi uma concepção medieval. Isso o fruto de não compreendermos que Deus é a inteligência suprema. Temos isso como premissa fundamental. E se o ser humano é capaz de criar aparelhos, capaz de desenvolver tecnologia, desde um instrumento como uma vassoura para limpar uma casa, potencializando
né, a capacidade de retirar os detritos, o pó. Há uma inteligência artificial que é capaz de fazer análise e nos dar respostas. Criamos sistemas que podem trabalhar por nós mesmos. Então, imagine uma inteligência muito superior à nossa, nos superando de forma ilimitada. Então, com certeza, o universo, exatamente como os cientistas trazem a explicação dos mecanismos, tanto de operação quanto de transformação desse universo, que mostram que funciona de uma maneira extraordinária, complexa. Isso é uma demonstração para nós da portentosa inteligência divina. Porque muitos cientistas falam assim, mas nós podemos explicar o movimento dos astros através da gravidade, da lei da gravidade, da gravitação universal. Eu falei assim, mas exatamente isso é uma evidência da inteligência, da causa que deu origem ao universo. Por conta que as leis, existem leis ou existem condições que fazem com que o universo possa se tornar cada vez mais complexo, já que durante aproximadamente 13 a 14 bilhões de anos atrás, quando ele iniciou, segundo a teoria atual, em que ele era um ponto de alta concentração de matéria, em que após a sua expansão, chamada de explosão, ela vem ao longo desses 13, quase 14 bilhões de anos, criando e transformando o universo nessa complexidade, criando as próprias leis, desenvolvendo leis de uma maneira absolutamente perfeita e inteligente. Então, isso nos mostra que para conceber um sistema tão complexo, temos que ter uma inteligência suprema. Então, Deus é a suprema e soberana inteligência. Esse é o primeiro aspecto dos atributos que vamos passar nos nossos vídeos, procurando aprofundar cada um, compreender um pouco melhor, pela razão que iniciamos o nosso vídeo de hoje. A discussão de que Deus é a causa do universo, ela já está bem posta, bem colocada. Mas como os próprios Espíritos e Kardec desdobra no seu livro, entender os atributos que conseguimos conceber pelo pensamento de Deus, tê-los em nossa mente, é condição necessária para compreendermos o universo. É condição para que não atribuamos a Deus imperfeições humanas. É condição para que não interpretemos a nossa própria experiência julgando uma realidade muito superior a nós pelas nossas próprias limitações. Independentemente de aceitarmos isso como uma realidade, é um exercício mental, é um exercício de raciocínio, compreender um sistema e como ele deveria se comportar a partir dessas relações. Então, eu recomendo aos nossos companheiros, aqueles que estão estudando conosco, a vocês, que peguem o livro A Gênese no capítulo 2. O capítulo 2 é dedicado a Deus, a causa primária. Passa por alguns tópicos. Nós estamos pegando o tópico da natureza divina, que é onde Kardec trata dos atributos de Deus. Ele, vamos dizer, desdobra aquele diálogo que ele teve no Livro dos Espíritos, da natureza divina também, no capítulo 1. Ok? Eu agradeço pelo acompanhamento de vocês e que a gente se encontra no próximo vídeo, em que nós vamos tratar sobre o atributo de que Deus é eterno.
Um grande abraço e uma excelente semana para todos.